Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã fiz um lembrete e preciso reiterá-lo agora. Daqui a alguns dias, no dia 12 de agosto, nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, celebra mais um ano, 162 anos, desde aquele dia na Baía de Guanabara, quando aportou o navio, trazendo, dentre outras pessoas, nosso irmão reverendo Ashbel Green Simonton, trazendo então a fé reformada ao nosso país. Poucos anos depois, um fruto já desse trabalho pioneiro, um padre brasileiro se converte à fé bíblica e se torna presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, nome da avenida aqui da nossa igreja, onde tem um busto dele ali, próximo da rotatória. Meados de 1865, reverendo JMC, José Manuel da Conceição, passa nos lugares aonde ele fora paroquiano. Dentre os lugares ele passa por Sorocaba, ele visita o bairro do Rio Acima e evangeliza os primeiros crentes da região, família Campos. Logo em seguida organizou-se a Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Então os irmãos convertidos aqui, fruto do trabalho do reverendo José Manuel da Conceição, foram se congregar na Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Em 1923, esse grupo pioneiro aqui na região organizou a Igreja Presbiteriana de Votorantim, dia 11 de agosto de 1923. Daqui a alguns dias, nós celebraremos 98 anos de organização eclesiástica, sem contar os anos anteriores em que o Evangelho já estava sendo pregado aqui no lugar, nessa região, a luz brilhando nas trevas, cativos sendo libertos das suas crendices e da condenação eterna. Esse mês é um mês de aniversário e, diferente de outros anos normais, nós, nesse mês, teríamos bolo, celebrações presenciais, mas a gente precisa manter ainda algumas restrições e a gente não pode, nesse momento, juntar todo mundo para celebrar aqui. Mas entendemos que uma das maneiras mais excelentes de celebrarmos o aniversário da nossa igreja é prestando culto ao Senhor, dentro das nossas possibilidades, que isso seja presencial. É por isso que temos um grupo aqui, temos um outro grupo no salão social, assistindo-nos pelo telão e cantando e louvando ao Senhor com os hinos e acompanhando e cultuando também ali do salão ao lado, onde de fato começou, foi o primeiro templo. Nós tivemos pela manhã o mensageiro reverendo Carlos Eduardo, filho do presbítero Carlos do Amaral, que foi criado nessa igreja, nasceu nessa igreja, acho que saiu daqui ainda, talvez tinha uma longa franja, mais ou menos, né? O irmão já fez assim, talvez nem tanto assim, né? Eu estou indo para o mesmo caminho, então eu não posso atirar nenhuma pedra, porque a minha vidraça é totalmente de vidro. Mas ele esteve conosco pela manhã, aceitou o convite, veio tirar uns dias de férias aqui, ver a família, e abriu essa exceção de estar conosco, e vai pregar agora à noite. E depois da mensagem, ainda teremos o privilégio dele batizar sua sobrinha, que ele conheceu essa semana, né? A sobrinha norte-americana, que chegou essa semana
eles fazendo questão de que ela fosse batizada na mesma igreja que eles foram criados. Reverendo, seja bem-vindo, que o Senhor, que já tem falado através do Senhor, continue para encher nosso coração nesta hora. Seja bem-vindo. O irmão apresente aí a família, por favor. Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui. Eu tinha cabelo, sim, pastor. Talvez é mais atrás aqui, né? Talvez fosse mais atrás, não um rabo, um cabelo maior, mas eu tinha, sim. Isso é intriga do Henrique, né? Meu irmão. E é um prazer e um privilégio retornar a esta igreja, rever algumas pessoas que já estavam aqui antes de mim e ainda permanecem, lembrar de outros que já não estão mais conosco. E embora eu não tenha feito a minha profissão de fé aqui na igreja, mas aqui foi um tempo onde eu passei, fui nutrido, instruído, e pela misericórdia de Deus, a obra continua na minha vida. Então eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana de Votorantim, e por ela ter me tolerado durante muito tempo aqui, tá? Então você vê que vale a pena, né? Não pode ficar correndo nos corredores, não pode fazer muitas coisas, mas às vezes a gente tolera algumas situações pensando no futuro, ok? Pensem no futuro, quando vocês observarem as crianças, talvez não tão comportadas assim. Vale a pena, Deus está trabalhando em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu disse de manhã, tive vários professores aqui, mas o meu primeiro professor de escola dominical foi a dona Diva, tá? Dona Diva foi a primeira professora no ano de 1985, que eu cheguei aqui na escola dominical, tá? E eu queria apresentar a minha família, né? Que está aqui comigo, meu pai e minha mãe vocês já conhecem, então vou apresentar a minha esposa, Liliana. Dá um tchauzinho aí, Liliana. Tem a Thalita, minha filha, o Paulo Eduardo, o Lucas. E agora eu vou apresentar o meu irmão, né? Quem não sabe é o Henrique. Oi, Henrique, tudo bem? Você está com muito cabelo ainda, né? Tá bom, ok. A minha cunhada, Marcela. Cadê a Lívia? A Lívia está ali. Ok. Então tá bom. E a Alice? Está ali também. Então tá bom. Esses são os meus familiares que estão me acompanhando aqui. Pela graça de Deus. E quero convidar vocês a abrir a Bíblia no profeta Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Eu farei a leitura dos versículos 9 a 13. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículos 9 a 13. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente possa consultar à medida que precisarmos. Zacarias, capítulo 8, de 9 a 13, está escrito da seguinte maneira: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso,
E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Oremos novamente, pedindo que Deus trabalhe o nosso coração. Pai, diante de Ti nós continuamos nesta noite e clamamos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, que a palavra lida, que a palavra explicada, exemplificada, edifique e transforme as nossas vidas e o nosso coração. Faz isso com cada um de nós nesta noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cada igreja, cada região tem os seus desafios. E na nossa região, na minha cidade, na minha igreja, nesse período de pandemia, a grande pergunta que estava no coração da liderança da nossa cidade era: e agora? O culto presencial durante muitos meses esteve fechado por uma questão sanitária, por amor às pessoas, para evitar contaminação, mas sabemos que esse fechamento e o culto online, que não é o ideal, é uma ferramenta, mas não é o ideal, o que isso vai causar na vida dos nossos membros, dos irmãos das nossas igrejas. E havia um temor de que esse tempo de distanciamento social se tornasse não distanciamento, mas um isolamento, a ponto das pessoas que frequentam os cultos e as igrejas pegarem essa oportunidade, permitirem que o seu coração esfriasse, e igrejas que já estavam com dificuldades de presença, dificuldades de encontrar uma liderança comprometida, sofrer no culto presencial, sem estar junto com os outros irmãos. A tendência é haver um arrefecimento da nossa fé, do nosso compromisso com Deus. E eu não sei como isso aconteceu nesta igreja, o que aconteceu na região de Sorocaba. Eu posso falar daquilo que aconteceu na minha igreja, eu posso falar daquilo que aconteceu na minha cidade. O coração de muitas pessoas se tornou gelado, distante, e muitos daqueles que estavam capengando na fé ficaram pelo caminho. Uma triste realidade, e espero que essa não seja a realidade desta igreja, uma igreja quase centenária, uma igreja que faz parte da história do presbiterianismo nacional, uma igreja que faz parte da história, mas nunca pode se esquecer que precisa ser uma igreja que marca a história deste mundo. E no texto que nós lemos aqui, mais precisamente na parte da manhã, nós verificamos que Zacarias, junto com Ageu, Esdras e Neemias, são os chamados líderes da reconstrução após o período do cativeiro da Babilônia. E quando nós lemos estes livros, a gente consegue entender qual a importância do templo, qual a importância do culto e como estava a situação espiritual desse povo que retornou do cativeiro. E se você não estava aqui de manhã, você vai depois dar uma lida na sua casa, do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 8, Deus começa a mostrar por que era importante o templo e o culto, e ele diz que era importante
para que a gente entendesse que Deus não queria uma espiritualidade vazia, ritualismo, estar na igreja por ser um compromisso apenas na nossa agenda, sem entender o porquê nós estávamos lá. Deus achava que precisava, melhor dizendo, ensina que precisava reconstruir o templo e o culto, para que as pessoas estivessem na presença de Deus pelas motivações certas, não pelas motivações erradas, não buscando uma bênção, não buscando uma melhoria de vida como sendo o objetivo principal. Deus também ensina nesse texto que estudamos de manhã, que devemos reconstruir o templo e o culto, para que esse culto, esse templo transforme a nossa vida, para que a gente ouça aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer, não aquilo que agrada os nossos ouvidos, mas aquilo que o nosso coração precisa ouvir da parte de Deus. E também precisamos reconstruir o templo e o culto, para que a parte mais importante seja evidenciada. Deus quer ter intimidade conosco, nos chamar de povo dele, e nós chamarmos Deus de nosso Deus. Deus não quer tapar os ouvidos às nossas necessidades, Deus não quer virar as costas a nós, mas para isso a gente tem que dar importância para o templo e para o culto. E na continuidade desse texto, não sei como, de maneira pessoal, a pandemia te afetou. Não sei se você teve problemas e dificuldades na sua vida financeira. Sabemos que os efeitos da pandemia na área econômica é algo que nós vamos talvez ainda sofrer durante um tempo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Não sei de que maneira os valores, porque se você ficou ligado não só num canal de televisão, mas se você ficou ligado na mídia durante esse tempo, mais do que ligado em Deus e a sua palavra, eu não sei quais foram os novos valores, eu não sei quais foram os novos princípios que você trouxe de maneira consciente ou inconsciente para a sua vida. E mais do que isso, eu não sei se nesse tempo você de alguma maneira representa e defende muitas causas, muitas ideias, mas talvez não esteja entendendo quem você deve representar e quem você deve defender. E esse é o grande perigo da igreja, se perder em meio a tudo que está acontecendo à sua volta. E a palavra de Deus para o pessoal que já estava no meio do caminho, que já tinha lançado os fundamentos do templo, que já estava reconstruindo esse templo há 2 anos e talvez mais uns 2, ele ficasse pronto. É uma palavra de esperança, algo que as pessoas precisavam ouvir, porque nesse tempo, talvez muitas coisas tenham tomado o lugar de Deus na sua agenda, e a palavra de Deus para esse povo é a mesma para nós. Eu fico sinto-me muito privilegiado de estar aqui no mês de aniversário da igreja e ver a igreja como está hoje. Quem conhece a história da igreja de Votorantim sabe das vitórias e sabe dos problemas, sabe das dificuldades e de tudo que cerca essa história. E a igreja continua de pé, porque Jesus Cristo disse, e sendo esta igreja parte do reino de Deus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas nós precisamos ter esperança, não porque estamos de pé, mas porque estamos aqui para transformar as realidades à nossa volta. E sobre isso eu quero conversar com vocês nessa noite, utilizando o seguinte tema. Deus diz para o povo de Zacarias, do período de Zacarias, e diz para nós: eu quero mudar completamente a sua sorte.
Eu quero mudar a sua sorte. Mudar a sua sorte é mudar a sua situação atual, mudar aquilo que você está vivendo nesse momento, alterar aquilo que está acontecendo na sua vida. E como que Deus vai alterar a sorte desse povo? Olha só o que diz aqui, nós lemos dos versículos 9 a 13, eu quero mudar a sua sorte, mas em primeiro lugar, vocês precisam fortalecer as mãos. Eu quero mudar a sua sorte, a sua situação, as perspectivas da sua vida, a sua motivação, aquilo que você está vivendo agora, mas vocês precisam fortalecer as mãos. Olha o que diz o versículo 9, assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Ele fala, eu quero que vocês fortaleçam as mãos, eu quero fortalecer as mãos aqui, que é uma expressão que ele coloca no versículo 9, e você vai perceber que coloca de novo no final do versículo 13, significa arregaça as mangas para trabalhar. Fortalecer as mãos não faça as coisas de qualquer maneira, não faça as coisas de um jeito desleixado, e ele está falando aqui com relação à obra de Deus, com relação às coisas de Deus. Ele está dizendo aqui que o pessoal precisava fortalecer as mãos, precisava se empenhar, precisava arregaçar as mangas, para que o trabalho de reconstrução, para que o trabalho de reedificação do templo pudesse ser feito. A igreja está bonita, a igreja está pintada, a igreja está moderna, louvado seja o nome do Senhor, mas o grande trabalho de edificação é o trabalho onde nós evangelizamos, onde nós discipulamos, onde nós realmente colocamos a nossa vida para mostrar as verdades do Evangelho. O templo, ele tinha uma função específica de culto a Deus, para que esse povo pudesse viver as verdades do reino de Deus. Deus está dizendo, eu quero mudar a sua sorte, não só a sorte da igreja, a sorte do povo, mas esse povo precisaria estar preparado para colocar a mão na massa, nas coisas de Deus. Quando a gente lê o profeta Ageu, e você vai só ouvir eu citar e pode depois ler na sua casa, o povo estava arregaçando as mangas para construir casas bonitas para si mesmo, casas apaineladas, ou seja, coisas maravilhosas para si mesmo, e Deus fala, agora não é hora para isso não, agora é hora de arregaçar as mangas para reconstruir o templo, o culto, para as pessoas que precisam realmente ter a vida transformada, possam aproveitar isso através de vocês. Eu quero mudar a sorte da sua vida, a sorte da igreja, essa sua situação, mas vocês precisam arregaçar as mangas para trabalhar no meu reino. E preste atenção, os versículos 10 em diante, ele diz, porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo, mas agora serei para o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei com que o resto deste povo herde tudo isso. Ele fala assim para o povo daquela época, vocês estão aqui há mais de 25 anos, o povo já estava lá, de 20 anos para frente, e a vida de vocês, a hora que saiu da Babilônia, não foi tão boa quanto poderia ser, a chuva não veio na quantidade que eu poderia mandar, a produção não foi tão boa quanto poderia ser, as inimizades, os problemas, as dificuldades, os inimigos que se levantaram, e no caso específico se levantaram mesmo,
a ponto do templo ficar parado por 16 anos. Deus fala: tudo isso aconteceu porque fui eu que fiz, eu que permiti tudo isso, eu incitei tudo isso. Mas por quê? Porque vocês não estavam dispostos a arregaçar as mangas para fazer o trabalho de edificação do templo. E trazendo para os nossos dias, porque vocês não estavam dispostos a evangelizar e discipular. Por isso tantos problemas, por isso tantas dificuldades, problemas e dificuldades aos quais vocês sucumbiram a eles. Deus não está dizendo que arregaçar as mangas é a inexistência de problemas, mas Ele está dizendo que haveria vitória em todas essas situações se o povo se dispusesse a arregaçar as mangas. Ele diz assim, deixa eu falar, irmãos, eu quero citar um caso, eu não estou na minha igreja, então eu posso falar. Eu sou pastor de uma pequena igreja, onde os membros da minha igreja são pessoas muito trabalhadoras e honestas, mas eu não tenho, talvez quase um empresário lá na minha igreja, mas a maioria deles é pedreiro, pintor e encanador. E nós sabemos como esse tempo de pandemia trouxe dificuldades para muita gente. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês assim, tranquilamente, para aqueles que são líderes da igreja e que arregaçaram as suas mangas no pouco que a gente pôde fazer nesse período. Os pedreiros, pintores, encanadores da minha igreja não ficaram um dia sequer sem trabalhar, não ficaram um dia sequer sem dizimar, não ficaram um dia sequer sem ter o que colocar na sua casa. Mais do que isso, muitos nesse tempo prosperaram de uma maneira que, como eu sou amigo de todos eles, eu não quero nem dizer de tanto que foi a bênção derramada, mas eu conheço a vida deles, eu sei onde eles gastam o tempo deles, eu sei o que eles fazem para o reino de Deus. Irmãos, Deus não tem problema nenhum em abençoar o povo. Isso aqui não é culto universal não, irmãos, isso aqui é o culto à palavra de Deus. Eu estou lendo tudo que Deus está falando aqui. Deus não tem problema em nos suprir as nossas necessidades de maneira copiosa. O problema é o nosso coração, o problema é o que nós vamos fazer depois disso, o problema é onde nós vamos colocar o nosso coração e a nossa vida depois. Bênção não é problema, o problema sou eu que não sei o que fazer depois. E olha só o que diz aqui, o versículo 11 e 12: mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vai mudar tudo. Essas coisas que aconteceram, essas dificuldades que eu impus a vocês para mostrar a minha insatisfação com as prioridades da vida de vocês, vai acabar tudo, desde que vocês arregassem as suas mangas, desde que vocês fortaleçam as suas mãos. Haverá sementeira de paz. É muito interessante, sementeira de paz é uma expressão que diz assim, agora vai haver a plenitude de Deus nas coisas que vocês colocarem as mãos na vida pessoal de vocês. E por que eu vou fazer isso? Para que vocês tenham condições de arregaçar as mangas para trabalhar para o meu reino, para aquilo que realmente vocês, como meu povo, precisam fazer. Muitas pessoas são abençoadas por Deus, e quanto mais abençoadas são, mais distantes ficam da igreja. São abençoadas, compram chácara e não vêm mais na igreja. São abençoadas, têm dinheiro e vão viajar todo fim de semana com a bênção de Deus. São abençoadas de tal maneira. Deus está dizendo, eu vou fazer tudo isso para que você se preocupe em arregaçar as mangas e trabalhar para reconstruir, edificar o templo e a igreja. Eu quero mudar a sua sorte, mas vocês precisam arregaçar as mangas. Jesus Cristo já tinha falado isso e disse em outras palavras em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas, e é tudo aqui, as outras coisas são o sustento e a bênção de Deus, vão ser acrescentadas, mas em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar as coisas de Deus. O povo tinha voltado do cativeiro, mas o cativeiro ainda não tinha saído do coração do povo, a ponto de Deus falar assim: eu quero mudar a sorte de vocês, eu quero abençoar, isso não é problema, o problema é o que vocês vão fazer. Quero mudar a sua sorte, mas vocês precisam arregaçar as mangas, fortalecer as mãos. E olha só como fortalecer as mãos é importante, no versículo 13: e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Arregassem as mangas pelo meu reino, porque eu prometo cuidar de vocês. Façam que nem o povo que foi levado para o cativeiro da Babilônia, que arregaçou as mangas apenas por si mesmo. E olha só o que aconteceu na vida deles. Eu quero mudar a sua sorte, mas vocês precisam fortalecer as mãos. Mais do que isso, Deus coloca outra condição para que houvesse uma mudança na situação do povo, para que houvesse uma mudança na situação de Israel. E talvez essa seja a condição para Deus mudar a sua vida, Deus mudar toda a situação desconfortável que porventura possa estar acontecendo na sua igreja. Olha só o que diz aqui, os versículos 14 em diante: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Olha só, Deus fala: eu quero mudar a sorte de vocês com a mesma intensidade que eu pensei em fazer mal. E fazer mal aqui, irmãos, vamos traduzir aqui, significa trazer a disciplina de Deus da pior maneira para com o povo. Por isso que eles foram para o cativeiro. É isso aqui que a gente tem que entender, porque o povo provocou a ira do Senhor, não arregaçando as mangas, focando nas bênçãos e não no abençoador, colocando outros poderes, outras divindades no lugar que era apenas o lugar de Deus. E Deus fala: por isso que durante 70 anos vocês viveram tudo que vocês viveram, por isso que o templo foi destruído, mas com essa mesma intensidade, agora eu quero fazer bem, eu quero abençoar vocês, então não temam. Agora o meu projeto para vocês é outro, mas deixa eu falar. Para que esse projeto se cumpra, eu preciso ver algo na vida de vocês. Agora ele diz: falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, e ame juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. O que Deus pede ao povo: vocês precisam viver com verdade e justiça. Eu preciso ver verdade e justiça na vida de vocês. Os relacionamentos precisam ser relacionamentos sinceros, sem cera. Eu já contei essa história na minha igreja. Quando essa palavra sincero, sem cera, segundo o manual... esqueci o nome do livro agora, não vou lembrar de jeito nenhum. Guia dos Curiosos, a Helena sussurrou ali, eu lembrei. Diz que essa sinceridade surge aonde? Quando na Itália se faziam alguma peça artística de mármore Carrara. Essa mármore ela dá muita trinca.
E quando a pessoa ia buscar, ele perguntava: é sincera? Sincera. Por quê? Por causa que se tiver trinca, o cara fala: ninguém vai ver, vou passar uma cerinha aqui, e ele só vai perceber depois que comprar, né? Então ele passava a cera, né, para enganar. E a pessoa começou a falar: é sincera? Ou sincero? Não tem mentira nesse negócio? É tudo verdade que eu estou vendo aqui? Não está trincado? Não está estragado? Não está destruído? Pois é. Deus fala assim: eu quero ver os relacionamentos de vocês serem relacionamentos sinceros, onde vocês não mentem para obter nenhum tipo de vantagem. Eu quero que vocês espelhem a verdade a partir dos relacionamentos entre vocês. Olha, irmãos, não tem como Deus mudar a nossa sorte se a gente não viver com verdade e sinceridade no relacionamento com as outras pessoas, mentindo, enganando, passando as pessoas para trás. Não pode fazer isso. Deus fala: não quero isso entre o meu povo. Entre o meu povo, falar a verdade aqui, irmãos, não significa chegar e usar a verdade como artifício para você ser alguém mal educado, grosso, maldoso. Não, falar a verdade é ser sincero com a outra pessoa. Paulo fala de outra forma, ele diz: falai a verdade em amor. Ele está falando: eu quero ver isso na vida de vocês, eu quero ver isso na vida de vocês, quero executar juízo nas vossas portas segundo a verdade. Ele está dizendo assim: executar juízo nas portas é o seguinte: naquela época o fórum da cidade era as portas, então tinha-se uma demanda e eles iam para as portas, e os anciãos resolviam muitas dessas demandas ali. E ele está dizendo: sabe o que eu quero? Eu quero que quando houver uma demanda, uma situação, algo que precisa ser resolvido, o julgamento seja através daquilo que a minha palavra diz que é coerente, segundo a verdade. Esses princípios sejam utilizados para vocês resolverem os problemas entre vocês, buscando a paz, não buscando simplesmente estar certo, fazer justiça, uma justiça que evidencie a paz, o entendimento. O pastor disse que está pregando no Sermão do Monte. Pois é, se o seu inimigo tem fome, vai lá e dá um murro na cara dele. É assim que a Bíblia diz. É ou não é, irmãos? Amém? Aleluia, glória a Deus, é isso mesmo? Não, de jeito nenhum. Se alguém pede para você andar uma milha com ele, você fala: folgado, sem vergonha, sai daqui. É assim que faz, é ou não é? Não, uai, é diferente disso. Acho que eles não aprenderam, hein, pastor? É viver com justiça, visando a paz. Por vezes a gente quer usar a justiça não para manter a paz, a harmonia, simplesmente para gerar guerra. Nem vou falar nada de STF, deixa para lá, vamos deixar esse negócio para lá, vamos resolver entre nós aqui, que Deus traz essa palavra para a igreja, e é a partir da igreja que as coisas precisam acontecer. Mais do que isso, Deus fala: eu não quero vocês arquitetando planos para prejudicar as outras pessoas. Versículo 17, pensar mal no coração, jurar falsamente. Ou seja, eu fico arquitetando planos para derrubar alguém, eu fico arquitetando planos para prejudicar ninguém. Dentre o povo de Deus, esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu quero mudar a sua sorte, mas eu preciso ver na vida de vocês verdade e justiça. Eu preciso ver verdade e justiça. E se você for um dia ler os profetas maiores e menores, você vai verificar que um dos motivos pelos quais o povo foi levado ao cativeiro é porque eles viviam de uma maneira onde verdade e justiça não existia nos relacionamentos deles. Se eles pudessem enganar o próximo, enganariam. Se eles pudessem vender um carro estragado, eles venderiam. Se eles pudessem vender uma terra infértil, sendo uma terra fértil, eles venderiam. Tudo que não presta, eles fariam. Não estou falando do Brasil, tá, irmãos? Onde as pessoas tentam passar
Só na França que as pessoas fazem isso. No Brasil não acontece esse tipo de coisa. Ninguém quer passar perto de ninguém, ninguém quer ser esperto. É lá na França que acontece, não é aqui. Mas ele diz: eu quero mudar a sua sorte, mas vocês precisam viver com verdade e justiça. Eu quero fazer o bem, eu estou doido para fazer o bem para vocês. Meu coração está disposto a isso, mas eu preciso ver uma mudança de atitude na vida de vocês, senão, como é que eu vou fazer? Não posso. Deus santo e justo não compactua com injustiça e mentira. Ele falou: eu quero mudar a sorte de vocês, mas eu preciso enxergar isso, eu preciso ver entre o meu povo esse tipo de coisa. Mas tem uma terceira situação, uma terceira coisa. Deus fala: eu quero mudar a sua sorte para mostrar às nações quem me representa. Eu quero mudar a sua sorte para mostrar às nações quem me representa. Olha o que diz o versículo 18: a palavra do Senhor dos exércitos vem a mim dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos. Eu também irei. Virão povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmãos, Deus quer mudar a sorte da sua igreja, Deus quer mudar a sorte da sua vida, para mostrar às nações quem o representa. Ele diz: deixa eu falar o que eu quero fazer, aquilo lá que vocês falaram de jejum, de contrição, de dor, de sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós vamos abolir isso aí. Não porque o jejum seja errado, mas nesses dias vocês vão festejar, porque você jejua quando existe calamidade, quando existe grandes problemas, quando existe um problema entre mim e vocês. Mas eu estou dizendo que esses dias não serão mais dias de jejum, mas serão dias de festa, regozijo na minha presença, a partir do momento que vocês fortalecerem as mãos, arregaçarem as mangas, a partir do momento que vocês viverem com verdade e justiça. Mais do que isso, por que eu estou pedindo? Eu quero mudar a sorte de vocês, porque eu quero que as pessoas venham até vocês para perguntar quem Deus é. Irmãos, não vou falar não, viu, Liliana? Muitas pessoas na mídia, como nós estamos na internet, não vou falar não, pastor, não podemos prejudicar a igreja aqui, mas muitos atores, muitos ex-BBBs e outras coisas mais por aí estão dizendo que são de Deus, que representam Deus. Muitos atletas que acham que orar o Pai Nosso ali antes da competição diz que eles pertencem a Deus. Deus só ouve filho, e tem que ver se é filho mesmo. Deus está querendo dizer: eu quero mudar a sorte de vocês, para que as pessoas venham até vocês, como aqui está escrito: venham suplicar o favor do Senhor, venham cultuar junto com vocês, venham buscar a Deus. Porque eu preciso mostrar para esse povo que não são todos os caminhos que levam a Deus, que não são todos os lugares que me representam. Eu quero mudar a sorte de vocês, para que, como aconteceu em Jerusalém, irmãos, Jerusalém, até o evento Cristo,
com todos os erros e falhas que tiveram, se tornou um ponto importante. Jesus disse à mulher samaritana, ali em João, capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Pessoas de várias nações foram até Jerusalém para ouvir a palavra do Senhor, e a partir de Jerusalém, porque Cristo se manifestou em todo aquele território, mas foi crucificado ali naquela cidade, o Espírito Santo desceu ali. A partir dali, as nações começaram a entender, buscar o verdadeiro Deus. Isso aconteceu na vida dos judeus, aconteceu antes do evento. Cristo queria conhecer o Senhor, vá atrás de um judeu. Tanto é que ele coloca aqui que é como se as nações viessem e pegassem na orla da roupa do judeu e me fala assim: eu quero ir com você, Deus está com vocês, Deus está lá, Deus, eu quero conhecer esse Deus que anda com vocês e que vocês andam com Deus. Mas irmãos, essa palavra não é uma palavra apenas para o Israel histórico daquela época, é uma palavra para o povo de Deus hoje. As pessoas estão desorientadas e Jesus disse isso. Eis, Mateus capítulo 9, no final do capítulo 9, eis que elas estão como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estão como ovelhas que não têm pastor, porque aqueles que representam Deus, por vezes, porque falta verdade e justiça, porque estão com as mãos remissas, não arregaçadas, não têm sido capacitados para isso. Deus está dizendo para a igreja de Votorantim, que já tem 98 anos, e isso não significa que a história acabou, isso não significa que Deus não tem mais nada para ela, significa que ela está aqui ainda, para que as pessoas possam vir e perguntar: onde Deus está? Vocês sabem quem Deus é? Eu quero conhecer esse Deus, vocês podem me mostrar? Vocês podem me indicar? Deus quer mudar a sorte da igreja, da sua vida, da sua família, para que você possa receber de Deus não só as bênçãos, mas você possa mostrar para esse mundo onde encontrar Deus. Com isso eu não estou dizendo que a igreja presbiteriana é a única séria, mas eu sou pastor presbiteriano porque eu acredito que essa igreja é uma igreja séria, e por ser uma igreja séria, precisa realmente representar Deus. Deus está falando assim: olha, eu estou doidinho para mudar tudo, porque eu quero mostrar para as pessoas onde é que eu estou, onde é que eu me manifesto, onde é que eu transformo vidas, onde o meu poder é derramado. Mas para isso eu preciso ver uma mudança completa na atitude de vocês. Eu queria concluir pensando naquilo que era e ainda é motivo de preocupação. Como a igreja volta depois da pandemia? Deus tem grandes promessas para a igreja que volta arregaçando as suas mangas para o trabalho. Deus tem grandes promessas para a igreja que se esforça para viver com verdade e justiça nos seus relacionamentos, na sua vida diária. Deus tem grandes promessas para uma igreja que vive assim, e por causa disso, Deus fala: vou mostrar que vocês me representam, vou mostrar que vocês são um caminho para conduzir a Deus, porque só eu posso fazer isso. Que Deus capacite a cada um de nós, que Deus capacite esta igreja, para que ela possa ser, durante todo o tempo antes do retorno de Cristo, uma igreja que vive as verdades que são aquilo que Deus espera
de cada um de nós. E eu queria orar nesse momento, antes de retornar a palavra ao pastor, para que, se você ouviu isso daqui, e a sua vida tem mais a parte negativa que a positiva, Deus te trouxe aqui nessa noite, ou te está fazendo assistir isso pela internet, não simplesmente como mais um culto, mas é porque Ele espera de mim e de você uma mudança de atitude. E se você, tocado pelo Espírito Santo, acha que é assim mesmo, enquanto eu oro, coloque a sua vida diante do Senhor. Peça a Deus toda essa bênção, lembrando que essa bênção, como diria o tio do Peter Parker, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Deus quer trazer grandes poderes à igreja, mas ela não pode esquecer que isso traz grandes responsabilidades. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas, na vida desta igreja, na vida de cada irmão. Mas nós clamamos a Ti, ó Deus, que se dentre nós o Teu Espírito indicou, tocou, mostrou as partes negativas, que hoje haja um compromisso de mudança, que hoje haja compromisso de transformação, para que estas pessoas, esta igreja, continue sendo representante do Senhor, anunciando aos povos onde Deus se manifesta, e fora da palavra dele nós sabemos que não existe outro conhecimento de Deus. Que essa igreja, esses irmãos, recebam tudo isso da parte do Senhor, em nome de Jesus.